Seja bem-vindo a mais um episódio do JanuCast, sua dose diária sobre seus direitos. Esse podcast é apresentado pelo escritório Januário Advocacia. Olá, meu nome é Ana Carolina Almeida Menegas, sou advogada da Januário Advocacia e no podcast de hoje nós iremos falar sobre o impacto da pandemia do coronavírus em nosso cotidiano. Nós iremos retratar a possibilidade de adiamento das eleições municipais. Em razão do avanço da pandemia do novo coronavírus, o isolamento social foi a medida mais segura e correta adotada por todos os governadores do país, com o intuito de frear o avanço da doença e, por consequência, proteger o nosso sistema de saúde de um possível colapso, sendo de extrema necessidade o isolamento social realizado pelos cidadãos. Muitos setores foram afetados com a medida, por exemplo, as aulas estão sendo ministradas de forma online e o comércio encontra-se fechado, com funcionamento apenas dos serviços essenciais. Portanto, essas profundas mudanças em nosso cotidiano têm como consequência imediata uma série de incertezas em relação ao futuro. E um dos maiores questionamentos que pairam atualmente em nossa sociedade diz respeito às eleições municipais de 2020. Alguns senadores já protocolaram pedidos requerendo a prorrogação do prazo para regularização de documentação eleitoral ou a suspensão das eleições deste ano e a unificação completa eleitoral de 2022. Em relação aos pedidos de prorrogação de prazo para a regularização da documentação eleitoral, de acordo com a Agência Senado, no dia 3 de abril, a ministra Rosa Weber, ministra do Supremo Tribunal Federal e atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, negou o pedido do Partido Progressista para adiar por 30 dias o prazo final para a filiação de candidatos ao partido político pelo qual irão concorrer às eleições municipais. Portanto, até o presente momento, o calendário eleitoral está sendo cumprido integralmente sem nenhuma alteração. De acordo com as informações obtidas no site oficial do TSE, a janela para trocas partidárias foi finalizada no último dia 3 de abril. A referida janela partidária, ela refere-se ao período no qual os vereadores que pretendem concorrer à reeleição ou ao cargo de prefeito possam mudar de partido e ainda assim disputarem o pleito. Ainda de acordo com o mesmo órgão de comunicação, no Senado, as propostas legislativas de adiamento das eleições municipais de 2020 e unificação com as eleições a serem realizadas em 2022 vêm ganhando força. O senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, por exemplo, defende a unificação dos pleitos federais, estaduais e municipais, evitando assim os gastos com as campanhas eleitorais deste ano. A economia esperada, segundo o senador, seria na ordem de 1,5 bilhão, além dos recursos do fundo eleitoral que não seriam utilizados. Ele anunciou que pretende apresentar uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, para viabilizar o adiamento das eleições. Outro senador que também já pediu adiamento é o senador Eumano Ferrer, do Podemos, do estado do Piauí. Ele informou que estuda uma PEC nesse sentido. Para o senador, a verba das campanhas eleitorais deveriam ser destinadas a estados e municípios na luta contra o Covid-19. O senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, anunciou no dia 3 de abril a apresentação de uma PEC para tornar coincidentes os mandatos eletivos, criando uma eleição geral em 2022. Ele pediu também o apoio dos demais senadores a essa PEC, que daria segurança jurídica ao pleito municipal previsto para este ano, que, na sua opinião, inevitavelmente deverá ser adiado. A agência do Senado informou também que no início da semana os senadores Ciro Nogueira, do PP do Piauí, e Maílza Gomes, do PP do Acre, também se pronunciaram sobre o tema em suas redes sociais.
Para o senador Ciro Nogueira, o adiamento das eleições seria um ato humanitário, que poderá salvar milhares de vidas com o uso de recursos eleitorais no enfrentamento da pandemia. Já a senadora Maísa Gomes afirmou que, em vez de campanha eleitoral, o tempo é de união de esforços e de atenção das autoridades voltadas unicamente às medidas de combate e enfrentamento ao coronavírus no país. Em razão de tais pedidos, a atual presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, reafirmou que o calendário eleitoral das eleições 2020 está sendo cumprido. Porém, ela reconhece como preocupante o cenário criado pela pandemia do coronavírus, mas considera prematuro o debate sobre o adiamento do pleito no atual momento. O discurso apresentado pela atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral coaduna com o discurso apresentado pelo futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, que assume a presidência do órgão em maio deste ano. O ministro já afirmou que a saúde pública é o bem maior e deverá ser preservada e, portanto, o tema será avaliado em momento oportuno, uma vez que será preciso avaliar a evolução da contaminação do Covid-19 e, caso seja necessário adiar o pleito, deverá ocorrer em um período mínimo para a segurança da população, descartando dessa forma a unificação com as eleições gerais de 2022. Em entrevista concedida no dia 6 de abril de 2020 ao site UOL, o ministro Barroso mais uma vez defendeu que não gostaria de adiar as eleições e informa que em junho seria o momento ideal para analisar o cenário para a realização do pleito eleitoral. O ministro informou também que o calendário está previsto na Constituição Federal e a palavra final deverá ser dada pelo Congresso Nacional, a quem caberia a aprovação de uma emenda à Constituição Federal. Portanto, mais uma vez o ministro defende que esse adiamento das eleições ele deverá ocorrer em um prazo mínimo e se mostra totalmente contrário ao cancelamento das eleições, e em razão da prorrogação dos mandatos atuais, porque se temos um cancelamento das eleições, inevitavelmente teria-se que prorrogar os mandatos atuais, o que o ministro é contra, uma vez que viola o direito do cidadão que elegeu aqueles candidatos apenas por um mandato de 4 anos. Portanto, um prazo razoável para adiamento das eleições seria no máximo 2 meses. Dessa forma, as eleições seriam realizadas no primeiro domingo de dezembro, sem a necessidade de prorrogação de mandatos. Eu entendo que a renovação dos mandatos políticos pelo povo é um dos mais significativos exercícios da democracia e do Estado de Direito. A ida às urnas e a participação nas disputas eleitorais consistem em valores a serem preservados pelas nossas autoridades, o tornando, portanto, antidemocrático falar-se em unificação de pleitos eleitorais. Portanto, se as eleições ocorrerem ainda esse ano com um cenário para que sejam realizadas no primeiro domingo de dezembro, nós não se falaria em prorrogação de mandatos atuais e as autoridades eleitas seriam empossadas como reza a Constituição, em 1º de janeiro de 2021. Portanto, esse é meu posicionamento acerca de um possível adiamento das eleições municipais. Sou contra a unificação das eleições a serem realizadas esse ano com as eleições de 2022, mas contamos aí com uma prorrogação mínima e contamos que essas eleições ocorram no máximo no primeiro domingo de dezembro. Espero que tenham gostado do tema e obrigada pela atenção de todos e conto com a audiência de vocês no próximo episódio, tá certo? Muito obrigada e até o próximo episódio. Um grande abraço.